Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez em nossa videoaula, hoje de matemática, tá? E eu espero que realmente estejam todos bem. Vamos iniciar, tá? Nossa aula hoje. Nosso assunto requer um pouquinho de atenção e de concentração. A primeira impressão que vocês vão ter é de que é um conteúdo complicado, mas não é, que é difícil, mas não é. Só requer atenção para que vocês entendam. Então, concentrem-se na aula, tá? Não deixem nada tirar a atenção de vocês e vocês vão ver como o conteúdo é fácil, tá? Então, vamos lá com atenção. O nosso assunto é cálculo mental. Então, o que é que eu posso entender por cálculo mental? Vamos ver o que é que o nosso amiguinho aí diz. Para chegar a um resultado, podemos realizar diferentes estratégias de cálculo. É necessário termos domínio dos algoritmos, isto é, das regras necessárias para a realização dos cálculos. Observe algumas estratégias que podemos realizar para chegar ao resultado desejado. Então, geralmente estamos acostumados a realizar aqueles cálculos, né, armando a continha, somando, subtraindo, dividindo, multiplicando. Mas hoje nós vamos aprender e ver que eu posso sim realizar outros cálculos para chegar a um resultado mentalmente, sem precisar de lápis, caneta, papel ou até mesmo da calculadora. Agora, para isso, requer atenção no que vocês virão assistir, tá? Para que vocês conheçam esses processos, tá bom? Vamos lá. Então, nós temos aí estratégias aditivas. Então, nós vamos conhecer o cálculo mental, ver como são esses processos nas 4 operações. A primeira aí nós vamos conhecer na adição. Então, vamos conhecer algumas estratégias que podem ser usadas para que eu possa realizar o cálculo mental. A minha primeira estratégia aí tem assim, formar pares de parcelas iguais. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu tenho aí o exemplo 8 mais 9 igual. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho aí o 8, que é a minha primeira parcela, repetida, e tenho aí o mais 9. Mas, tia, eu tenho esse número aí verdinho, 8 mais 1. De onde veio esse número? Este número veio da decomposição, tá? Do número 9. Eu decompus ele como? Eu peguei o 8 e somando mais 1, eu vou obter aí o número 9. Então, o que é que eu tenho aqui? Olha, eu tenho duas parcelas iguais, que é o que a nossa estratégia fala. 8 mais 8 e o mais 1. Esse número está aqui porque ele é a decomposição de uma das representações que eu posso ter do numeral 9. Como eu preciso ter parcelas iguais, então por isso que a gente decompôs com o número 8. Então, se eu somar isto aqui tudinho, esses daqui, então o que é que eu vou ter? 8 mais 8, que são as parcelas iguais, dá 16, mais um 1. Somando, eu vou obter 17. Então, se eu somar aqui 8 mais 9, eu vou obter o 17, que eu obtive fazendo este processo. Esta é uma das estratégias. A minha segunda estratégia é formar dezenas. Então, como é que eu posso fazer isto? Principalmente através do arredondamento. Então, lembrado que nós já trabalhamos arredondamento de dezena. Então, se eu tenho o número 38, então eu posso arredondar ele para quanto? Para o número 40, que está aí. Para que vocês entendam o que foi que a gente realizou, o que é que acontece? Prestem atenção. Eu tenho aí o número 38 mais o número 6. Então, o que é que acontece? Eu simplesmente aqui eu tirei duas unidades do número 6, tá aqui, ó, 2 unidades desse número 6. Automaticamente, se eu tiro 2 do 6, vai ficar 4. Deixa eu só voltar aqui a tela, que ela foi. Então, eu vou ter aqui, tiro 2 do 6, fica 4.
E esse 2 que eu tirei, eu somo com a minha primeira parcela. Então, que dá 40. Tá? Eu fiz esse arredondamento, pegando 2 unidades do número 6 da minha segunda parcela, arredondei para o 40. Aí eu tenho aí mais 4. 40 mais 4 está igual a 44. Se eu somar 38 mais 6, armar a continha e resolver, vai dar 44. Tá? Então, esse é um outro processo formando as dezenas, que é isso, eu fazendo um arredondamento de uma das parcelas, tá bom? Aí eu vou obter aqui esse resultado. Essa é uma segunda estratégia para que eu possa realizar um cálculo mental na adição. Vamos agora para outra estratégia. Na minha segunda estratégia, eu tenho aí adicionar da esquerda para a direita. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai realizar aí uma decomposição das parcelas. A gente já trabalhou decomposição de números, então a gente vai realizar a decomposição dessas parcelas, 25 mais 38. Então, quando eu decomponho, o que é que eu vou fazer aí? O que é que eu vou obter? Primeiramente, decompondo 25, eu tenho 20 mais 5. Se eu decompor 38, eu vou ter 30 mais 8. Então, eu fiz essas duas decomposições, do 25 e do 38. Isolei com parênteses, sinal de mais, que é esse daqui, mais as outras parcelas decompostas, também isoladas com parênteses. Após a minha decomposição de cada uma das parcelas, o que é que eu vou fazer? Aí, eu vou juntar as dezenas, tá vendo aqui? 20 mais 30. E vou juntar as unidades, 5 mais 8. Aqui, ó, 20 mais 30, são esses duas aqui, esses dois numerais da dezena. E o 5 mais 8, que são esses dois numerais aqui da dezena. Então, o que é que eu faço? Depois que eu decomponho, eu vou isolar aqui as dezenas e vou isolar as unidades, tá? Então, o que é que eu vou agora? Eu somo as duas dezenas, vou obter o 50, e depois eu somo as duas unidades, que eu vou obter mais o outro valor. Aí eu tenho aqui 50 mais 13, que vai ser igual a 63. Então, eu tenho este processo, é um dos processos do cálculo mental para resolver uma adição. Tá? Essa é a terceira estratégia que eu posso usar para realizar este cálculo. Vamos conhecer outra estratégia. Pronto. A estratégia agora é decompor e associar para obter múltiplos de 10. Então, como é que eu vou fazer isto? Prestem bem atenção. Eu tenho aí 6 mais 30, mais 1, mais 4 e o mais 70. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar as minhas dezenas, 30 mais 70. Então, eu isolo com parênteses. Vou isolar as duas unidades que eu tenho, 6 mais 4. Por que 6 mais 4, tia? Porque quando eu somo 6 mais 4, no meu exemplo aí, eu vou obter 10, tá? Eu vou obter o valor 10, que é um valor múltiplo de 10. E tenho aqui o 1, tá? Isolei aí o 1, ficou sozinho. Então, qual é o meu processo agora? Depois que eu faço essa seleção, tá? Eu separei aqui o 30 mais 70, mais 6 mais 4 e o mais 1. Depois que eu faço essa separação, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar as minhas dezenas e vou obter, aí, no nosso caso aqui, eu tenho 30 mais 70, obtive o 100. Vou somar 6 mais 4, vou obter o 10 e vou repetir aí o 1. Então, eu obtive no final o quê? 100 mais 10 mais 1, que dá o resultado de 111, tá? Então, é uma das estratégias que eu também posso usar para realizar um cálculo mental. Vamos lá.
Vamos agora ver estratégias com a subtração, para nós realizarmos as subtrações. Então, uma das estratégias é subtrair por partes. Então, nós vamos subtrair por partes esta subtração. Então, o que é que eu tenho aí primeiramente? Eu tenho o 46, o termo 46, que é o minuendo, 46 menos. Então, o que é que aconteceu com esse 23? Ele foi decomposto. Então, eu repito aqui o meu minuendo, decomponho o meu subtraindo, e o que é que eu vou fazer? Aí, eu vou agora isolar, estão vendo aí? Eu isolei as minhas dezenas, aqui, ó, tá vendo? Isolei, e repeti a minha unidade, sempre aqui com a subtração. Então, depois que eu faço isto aqui, eu isolei as minhas dezenas, tá aqui isoladas, e repeti aqui a minha unidade, eu vou ir, tá aqui, ó, repetida. Então, eu vou o quê? Calcular agora minhas dezenas. 46 menos 20 é um cálculo fácil de fazer, porque só eu tirar 20 de 40, 4 não é 40? Se eu tirar 20, então, já vai sobrar 26. Menos o 3. Então, 26 menos 3 vai ficar bem mais fácil achar o resultado. Até mais prático do que você pensar ou imaginar fazer de cabeça 46 menos 23, tá bom? Este é o processo que eu posso usar, mas, tia, esse processo aqui é longo, mas é um processo que depois que você acostuma com ele, a calculá-lo, o que é que acontece? Você faz isso muito rápido. Tá? Porque cálculo mental não é você simplesmente olhar para um número e logo na primeira vez você adivinhar já e já saber o resultado. Não. É você ir sempre praticando, porque assim você vai conseguir realizar esse cálculo bem rápido, tá? Mas vamos lá mais para frente. Estamos aí, né? Repetindo. Vamos ver outra estratégia para subtração. Então, nós temos aí subtrair decompondo e agrupando os termos em unidades, dezenas e centenas. Então, a gente também vai fazer aí uma decomposição. Então, nós temos aqui o minuendo e temos o subtraindo. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou decompor este minuendo aqui, ó. Então, se eu decomponho, eu tenho o que aqui? 40 mais 7. Decompondo 32, eu tenho 30 mais 2. O que é que eu faço agora? Eu vou juntar, tá vendo aqui? As minhas dezenas, os meus números da dezena. Vou somar, porque eu vou juntar eles, com as minhas unidades, tá? 40 menos 30, que são as minhas dezenas, mais 7 menos 2, que são minhas unidades. Quando eu subtraio aqui, ó, eu vou obter 10, mais a subtração do 7 menos 2, que vai dar 5. Somando 10 mais 5, eu vou obter 15, que é justamente o resultado desta subtração, tá bom? Este é um dos processos, de um outro processo para nós acharmos e realizarmos a operação da subtração através do cálculo mental. Vamos ver agora as estratégias para resolver as multiplicações, que são estratégias multiplicativas. Então, para que eu calcule as multiplicações realizando um cálculo mental. Vamos para a primeira estratégia, decompor um dos fatores. Então, nós vamos ter aí dois exemplos, dois modos, tá? De, através da decomposição dos fatores, realizar esse cálculo mental. Vamos para o primeiro exemplo, prestem atenção. 4 vezes 35. Então, como é que eu posso resolver isto sem precisar armar a operação e resolvê-la? Então, vamos lá, ao processo. Primeiramente aí, eu tenho aí 4 vezes, que é um dos meus fatores, 4 vezes o quê? A decomposição do 35. Então, 30 mais 5. Se eu decompor 35, é 30 mais 5. Então, eu tenho aí 4
vezes 30 mais 5, que é a decomposição. Então, o que é que eu faço agora? Depois que eu decomponho, eu vou pegar o meu 4 e multiplicá-lo com o meu 30, que está entre parênteses, que foi isolado, tá? Os números da decomposição que foram aqui isolados entre parênteses. Eu pego o 4 e multiplico com 30. Então, eu vou ter aqui, ó, 4 vezes 30. Tá vendo aqui? Represento aqui. Depois eu vou ter o quê? O 4 vezes 5 e vou representá-lo aqui. Então, o que é que eu faço? Multiplico 4 vezes 30, isolo aqui, ó, nos parênteses, mais este sinal aqui, 4 vezes 5, aqui. Depois que eu tenho essa separação, aqui multiplicando aqui cada um desses elementos, o que é que eu faço? Eu vou calcular essa multiplicação, que eu vou obter 120, e calcular a segunda, que eu vou obter 20, onde eu vou ter 120 mais 4, 144. O resultado desta multiplicação, sem precisar usar aquele método de armar a operação e calcular, tá? Que nós conhecemos já e fazemos sempre. O exemplo 2, vamos lá. É o mesmo valor, só que de outra forma, de uma forma mais simplificada e mais direta. Eu tenho aqui o 4 vezes o 30, foi feita a decomposição igual aqui, ó, tá vendo? Só que agora o que eu vou fazer? 4 vezes 30, que dá 120, eu já vou multiplicar direto, repetir o sinal de mais, está aqui, e agora multiplicar o 4 vezes 5, que eu vou obter o 20, tá vendo? Então, feito isso, eu tenho agora uma adição final para obter o resultado final. Então, é bem mais simplificado e mais direto do que a de cima. Então, o cálculo mental, tia, qual é o certo? Não é uma questão de certo e do errado. O cálculo mental é o processo que você acha mais confortável para você realizar a operação. Ah, eu consigo realizar dessa forma, para mim é mais compreensível. Então, você realiza assim. Ah, tia, eu achei mais compreensível resolver assim. Então, você resolve assim. Lembrando a vocês que eu não sei quem foi que percebeu, se vocês estiverem aí lembrados, não sei se alguém lembrou, estão lembrados na propriedade da multiplicação, que é a propriedade distributiva? Justamente, é esta propriedade que está sendo aplicada aqui. É uma propriedade que eu uso para realizar um cálculo mental, tá? Quem percebeu isso aí está de parabéns, porque é a operação a propriedade distributiva que eu também aplico aqui nessa estratégia. Tá bom, pessoal? Mas vamos continuar. Nós vamos agora para as estratégias da divisão. Nossa última operação. Utilizar a simplificação sucessiva para realizar o cálculo. Esta é uma estratégia da divisão. Mas, tia, o que é simplificação sucessiva? Aí vamos lá. Consiste em reduzir o dividendo e divisor por meio da divisão. Então, a gente vai fazer uma redução dos valores que estão no dividendo e dos valores que estão no divisor na minha operação. Vamos conhecer como é que faz esse processo? Presta bem atenção. À primeira vista, alguns de vocês podem achar complexo, tá? E até complicado. À primeira vista, pode parecer sim. Mas depois que você acostuma, você faz sem nem perceber e fica bem mais fácil. Mas vamos lá. No nosso primeiro exemplo aí, nós temos o número 96 dividido por 2. Então, como é que eu faço esse processo? Como é que eu faço essa simplificação? Então, eu vou pegar o número 96, que é o meu dividendo, o primeiro elemento aqui, primeiro termo, 96, e vou dividir por 2.
Tia, eu dividi por 2 porque aqui tem 2? Não. Não é porque aqui tem 2 que você vai colocar 2 aqui, não. Tá bom? Não é por isso o motivo, tá? Eu coloquei 2 aí porque o numeral 2, eu posso usar ele para dividir tanto o 2, quanto eu posso dividir o número 96. Porque o número 96 não é par e o número 2 não é par, então eu usei o número 2 na minha simplificação. Então, vamos lá. Dividindo 96 por 2, eu tenho 48, tá? E dividindo agora, o 96 é o dividendo. Agora, eu peguei o divisor e estou dividindo ele também pelo 2. Tá? Divido o dividendo pelo 2 e divido o divisor também por 2. Aí, eu obtive 1. O valor dessa primeira divisão com o valor da segunda divisão, os resultados, o que é que eu faço? Eu vou juntar os dois para dividi-los. Eles vão ficar no final aqui com um menor valor. Se eu dividir 48 por 1, eu vou obter 48, que é justamente o resultado desta divisão aqui, dessa divisão maior, tá bom? Tia, achei confuso. Vamos para o nosso segundo exemplo. 175 dividido por 25. Vamos lá. O que é que eu faço nesse processo? Eu vou ter que ver qual é o número que eu posso dividir 25 e o número 175 ao mesmo tempo. Aqui não pode ser o número 2, porque estes números não são pares. Então, já não posso usar o número 2. Não uso o número 3, porque se eu for lá para a tabuada de 3, eu não tenho 25 na tabuada de 3. Mas vamos ver o 4. E o 4? Eu não posso, porque o 25, que é o menor número, eu não tenho na tabuada de 4. Então, vamos para uma tabuada de 5. Ah, tia, a tabuada de 5 tem 25. Então, é o número 5 que nós iremos trabalhar. Então, o que é que eu faço? Eu pego o 175, que está aqui, tá bom? E vou dividir por 5, que foi o número que eu achei. Então, no primeiro termo, dividendo, eu repito e divido ele por 5. Aí, eu vou obter o número 35. Depois, eu faço o quê? Vamos lá. Então, o que é que eu tenho agora? Eu vou pegar agora o segundo termo, tá certo? Que é o termo 25 e vou colocar aqui para dividir também pelo 5, tá? Dividir o dividendo pelo 5 e vou dividir o divisor também pelo número 5. Então, aqui, multipliquei também pelo 5, obtive o 5, tá? Então, 175 por 5 deu 35 e o 25 por 5 deu 5. Dividi aí. Fiz uma divisão com o dividendo e uma outra divisão com o divisor. Com um número, lembrando, no qual eu posso dividir os dois, tá bom? Eu não posso colocar aqui um 5 e aqui colocar, por exemplo, um 6, um 7, um 8, um 2, um 3, não posso. Tem que ser os mesmos números, tá bom? E agora, o que é que eu faço? O resultado das duas divisões aqui, o que é que eu faço? Eu vou juntar e vou dividir um pelo outro. Então, eu vou dividir 35 por 5 e vou dividir 5 por 5, tá? Divido 35 por 5 e divido 5 por 5. Então, dividi o 35 por 5 e o 5 aqui também por 5. Nessa divisão agora, eu obtive o número 7 e na segunda divisão, eu obtive o número 1. Então, nesses dois resultados, novamente, eu vou juntá-lo e vou dividir um pelo outro. Então, 7 por 1. Obtive o número 7.
Então, no final, olha como sempre termina aqui no final, tá vendo aqui? Então, é 7. Então, isso implica que 175 dividido por 25 é 7, tá? Vamos para o nosso terceiro exemplo. 48 dividido por 4. Mesmo processo. Vou lá para a tabuada, vamos trabalhar com um número menor, né? O 4. Então, posso dividir 4 por 2? Posso, tem na tabuada de 2. E o número 48 é par. Então, isso quer dizer que ele também pode dividir por 2. Então, o que é que eu faço? Meu dividendo, vou dividir ele por 2, que vai dar 24. E o meu divisor também vou dividir por 2, que vai dar 2. O que é que eu faço com esses dois números? Vou juntá-los aqui e dividi-los por 2. Aqui, ó. Aí eu pego 24 e divido por 2 e pego o mesmo 2 e divido por 2 também. Aí eu vou ter 12 agora e 1 como resultados. O que é que eu faço? Mesma coisa que eu fiz nos outros. Pego aqui o 12, divido por 1 e vou ter o resultado 12, que é justamente o resultado desta divisão aqui. Tá bom, pessoal? Vejam só. Aprender cálculo mental e realizar todo o processo de todas as operações é prática, exercícios, para que a gente consiga realizar, e quanto mais se realiza e se pratica, mais se assimila o processo desses cálculos, né? As estratégias usadas para se resolver essas operações através do cálculo mental, sem precisar fazer aquele processo que nós conhecemos, que é o processo natural, né? O processo comum que nós realizamos as operações. Tá ok? Bem, pessoal, nós terminamos nossa explicação de matemática hoje. É um assunto que eu sei que para vocês é bem novo, não precisam se preocupar, tá bom? Que nós iremos praticar bastante para assimilar esse conteúdo, tá? Porque o cálculo mental não é só a explicação, com a explicação que vocês irão pegar, mas sim com a execução e com exercícios sempre que nós estaremos realizando, é que vocês irão, com a prática, né, desenvolver esses processos para se realizar o cálculo mental, tá bom? E não vai ter agora, após o vídeo, a explicação da tarefa não, de classe não, tá bom? Tia vai deixar para fazer com vocês na sala, tá? Tia vai passar a explicação dos quesitos e a gente vai estar resolvendo, né, e realizando essas atividades mais lá na nossa sala, tá bom, pessoal? Um beijo enorme. Assistam o vídeo mais de uma vez, tá? Porque quanto mais a gente assiste, a gente vai percebendo os detalhes no decorrer do processo e das explicações para assimilar melhor o conteúdo, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus e vamos lá para